E no vídeo de hoje eu vou abrir a minha carteira de investimento para vocês e mostrar aonde eu invisto o meu patrimônio, todos os meus fundos imobiliários, minhas ações e renda fixa. Se você quer saber tudinho, então fica comigo até o final do vídeo. É importante avisar que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Tem apenas o caráter educativo para que você consiga estudar um pouco mais, conheça melhor cada ativo e tome aí suas próprias escolhas, tá certo? Então aqui eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês e mostrar como que tá a alocação aqui dos meus ativos. Eu gosto de acompanhar os meus ativos pelo site do Investidor 10. Aqui a gente consegue ver cada ativo, cada classe de ativo, consegue estudar sobre os indicadores fundamentalistas de cada um, seja ação ou seja fundo imobiliário, tá bom? Então aqui abrindo a minha carteira, aqui a gente consegue ver a evolução do meu patrimônio, né? Desde quando eu comecei a investir lá no Tesouro Direto, que foi em meados de agosto de 2021, e aqui a gente consegue acompanhar a evolução patrimonial até aqui abril de 2023, tá certo? Então aqui eu tenho alocado 48% dos meus ativos em fundos imobiliários, 39% mais ou menos em ações, cerca de 10% aí em renda fixa. Aqui embaixo a gente consegue ver como que está a alocação atualmente. Então são 11 ações que eu tenho alocadas no meu patrimônio, 11 fundos imobiliários mais um Fiagro e tenho 3 títulos diferentes aqui do Tesouro Direto. Mais especificamente, aqui a gente vai para a parte gráfica, a gente consegue acompanhar aqui a evolução do patrimônio. Notem que eu tô com uma rentabilidade um pouquinho negativa aqui, em torno de 1%, mas eu não me importo muito com isso, porque como é uma carteira previdenciária, uma carteira de longo prazo, é normal a gente ter às vezes a nossa rentabilidade mais alta ou às vezes mais baixa. Isso vai depender muito da volatilidade da bolsa e de cada ativo que a gente tem na nossa carteira, tá bom? Então aqui, ó, só em termos de pra gente comparar a rentabilidade, comparando com o Ibovespa aqui, até agora o Ibovespa está caindo aproximadamente 16,36% e a nossa carteira está menos 1%, ou seja, a gente está aí negativo que o Ibovespa, né, que caiu bastante, aí caiu muito mais. Então aqui no consolidado da carteira, a gente está dividido em 48% em fundos imobiliários, 39,25% em ações, 10,08% no Tesouro Direto e eu também tenho um Fiagro aqui. Essa aqui é a composição atual de todos os meus ativos, né, sejam eles fundos imobiliários, ações e também renda fixa. Notem que é uma carteira bastante diversificada, né? Bastante mesmo. Aqui eu estou alocado aqui em diversos setores da nossa economia e aqui embaixo a gente consegue ver que eu não tenho nenhum investimento no exterior. Eu prefiro nesse momento estar alocando os meus recursos todas nas ações brasileiras e nos fundos imobiliários, porque como não é um recurso muito grande, eu prefiro intensificar e crescer meu patrimônio agora em ações, aumentar a quantidade de ações que eu tenho para poder aumentar a rentabilidade dela no longo prazo. E aqui a gente consegue ver as ações alocadas por setor, onde eu tenho utilidade pública, setor financeiro, materiais básicos e um pouquinho de petróleo e gás aqui, que é basicamente uma posição bem pequena que eu tenho na minha carteira, que está alocada em Petrobras. E aqui a gente consegue ver por segmento de setor da economia, né? Então aqui eu tenho quase 50%, é 44,15% da minha carteira está alocada no setor de energia elétrica, né? Com R$ 22.329. Outra parte que está alocada 23,35%, que são em bancos, basicamente 11.808. Tem uma boa posição aqui também na parte de seguradoras, 18,59%, com patrimônio total de R$ 9.403. Tem um pouquinho em papel e celulose também, 8,78%, mais ou menos aí R$ 4.440. Tem um pouquinho aqui, como eu falei, em Petrobras, né, que é 2,92%, mais ou menos 1.478 na carteira, e um pouquinho também que eu tenho água e saneamento, que é basicamente a Sanepar, 2,21% da carteira, posição atual, com R$ 1.116. E aqui a gente consegue ver cada ativo aqui, cada ação que eu tenho atualmente na carteira, né? Tenho Taesa, né? TAE11, que é a minha maior posição atualmente, com cerca de 26,33% e um patrimônio de R$ 13.319. Tem uma boa posição aqui, segundo maior posição da minha carteira, seguido de Caixa Seguridade, com 17,28%, Banco do Brasil, com 16,97%, Transmissão Paulista, que é uma outra transmissora de energia, 10,86%,
8,87%. Tenho bastante ação também da Klabin, 8,78% do meu patrimônio está alocado em Klabin. Tenho um pouco de Copel também, que é outra grande aí do setor elétrico, 6,94% da minha carteira de ações está alocada em Copel. Tem um pouco de Itaúsa, né, que é outra holding aí do setor financeiro, com 6,11%. Um pouquinho de Petrobras, como eu mencionei, 2,22%. Sanepar com 2,21%. Um pouquinho em BB Seguridade também. Deixei de aportar bastante em BB Seguridade, porque eu achei que ela ficou um pouquinho cara, então tá bem acima do meu preço teto, então eu tô segurando um pouquinho, tô esperando ela dar uma caída para eu poder voltar a aportar em BB Seguridade. E tem uma pequena posição, bem pequena mesmo, em Santander, né, que é a Sambi11, mas é uma ação que eu pretendo me desfazer, não pretendo mais investir nela, tô esperando um momento ideal, que ela é um bom momento de compra, mas não pretendo aportar, porque como eu já tenho Banco do Brasil e Itaúsa, eu quero aí intensificar meus aportes nesses dois outros ativos, beleza? Aí descendo aqui para minha posição de fundos imobiliários, basicamente eu tenho 70% de todos os fundos imobiliários que estão alocados na minha carteira é de fundo do tipo tijolo, 70,25% do meu patrimônio, que representa R$ 43.443. E aí eu tenho um pouquinho de fundo de papel também, que para mim é uma pimentinha, né? Que os fundos de papel estão em alta devido a Selic tá muito alta hoje. E aí os fundos de papéis acabam pagando bastante. Eu tenho um pouquinho na minha carteira, cerca de 29,75%, que compõe aí um total de R$ 18.398 do meu patrimônio que tá em fundos imobiliários. E aí descendo mais um pouquinho, a gente vê a posição atual dos meus fundos imobiliários por segmento, né? Então eu tenho aqui 30% mais ou menos alocados no setor logístico, tenho 21% no setor híbrido, que geralmente são fundos de fundos ou algum fundo que mescla aí, são híbridos. Tenho um pouquinho alocado em shopping também, mais ou menos 19,68% do patrimônio. Tem os fundos de papéis, que é 16,77%, e outra parte alocada em lajes corporativas, que são os fundos de escritórios, que representa mais ou menos aí 11,42% do patrimônio total que está alocado aqui em fundos imobiliários. E aqui a gente consegue ver todos os fundos imobiliários que eu tenho alocados aqui na minha carteira, são 11 fundos no total, e como eu mencionei antes, eu também tenho um Fiagro, né? Então aqui a gente consegue ver por ativo o BRCO, que é um fundo de logística, que é a minha maior posição, com 11,85%, representando um total de R$ 7.326. Tem o HGRE, que está num excelente momento de compra na minha visão, e eu acabei investindo pesado nele, eu tenho 11,42%, representando um total de R$ 7.061. XPML, que é um fundo de shoppings, um gigante aí, tenho 10,40% alocado, com valor de patrimônio de R$ 6.434. VILG, que é outro fundo de logística que está na minha carteira, com 9,95% do meu patrimônio, representando 6.152. HSML, que é outro fundo de shopping do tipo tijolo, né? Aí representando 9,45% do meu patrimônio. BCFF11, que tem o 9,11%, R$ 5.631. BRCR11 com 8,81%. A LZR11, que é um outro fundo híbrido que eu tenho, somando aí 8,37% do meu patrimônio. KNCR11, que é um fundo de papel, que aí representa 7,67%, ou 4.741 do patrimônio total. MXRF11 eu também tenho uma posição, que é outro fundo de papel, que é o maior fundo de papel da bolsa que a gente tem, com o maior número de cotistas aí, e aí o patrimônio que eu tenho nele representa 7,63%, com R$ 4.717 alocados. E o Game 11 também, gosto bastante desse fundo, 5,35%, representando aí um total de R$ 5.308. E aí, como eu mencionei, eu tenho um Fiagro, né, que é o VGIA11, que eu tenho uma posição de R$ 3.433 nesse fundo. Pretendo colocar um outro fundo de Fiagro na minha carteira, tô estudando ainda, não sei ao certo qual fundo eu pretendo colocar, mas em breve deve entrar um outro fundo desse segmento aí, para fechar aí como um todo a minha posição em fundos imobiliários e manter neles aí todos os aportes que eu vou fazer aí futuramente. E aí, descendo aqui em renda fixa, minha posição atual eu tenho três tipos diferentes aqui, três títulos diferentes, alocados todos no Tesouro Direto, né? Então eu tenho o Tesouro Pré-Fixado 2025, que representa 39,83% do total de renda fixa, que aí dá um total de R$ 5.174 alocados. Tem o Tesouro IPCA+, 2026, que é um título indexado à inflação, que aí representa 36,17% do total do meu patrimônio em renda fixa, ou seja, 4.699, e um pouquinho também em Tesouro Pré-Fixado 2026, que aí representa um total de 23,99% da minha carteira. Conforme esses títulos forem chegando aí no vencimento, ou se aparecer alguma oportunidade com marcação ao mercado, quando a Selic começar a cair e aí representar uma boa oportunidade de venda desse título, talvez eu venda antes, se não, eu vou manter esses títulos até o vencimento, e aí eles vencendo, eu pego esse recurso ou reinvisto novamente
majoritariamente em renda fixa ou invisto se houver alguma oportunidade em renda variável. E agora a gente vai para a seção de proventos, que eu vou compartilhar com vocês quanto que eu recebi de proventos até agora, né, de todos esses ativos que eu tenho. Lembrando que eu comecei a investir em renda variável mais ou menos em abril do ano passado, então tá fazendo um ano agora que eu tô começando a investir em renda variável e desde então esse é o rendimento que eu tô tendo aqui com relação à minha carteira. Se a gente pegar aqui o retorno total de todos os investimentos, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, eu já recebi um valor de R$ 4.144,28 nesses 11 meses que eu tenho investido. E se a gente parar para fazer uma conta, né, esses R$ 4.144 dividido pelos 11 meses, que é o que eu tenho investido até agora, tá fazendo um ano no final deste mês, aí a gente consegue chegar numa renda mensal que eu já consigo receber de R$ 376,72, que para mim já é bem bacana, né? Um ano aí investindo, para mim é um ganho bastante significativo. Lembrando que essa carteira é para longo prazo, então sempre que eu for aumentando a minha quantidade de aportes, aumentando a minha quantidade de cotas em fundos imobiliários e aumentando a quantidade de ações que eu tenho na minha carteira, essa renda vai aumentando aí com o passar do tempo, porque é para minha aposentadoria, é previdenciária, né? E aí quando a gente separa aqui por fundos imobiliários, a gente consegue ver aqui a minha escadinha de dividendos, né? Começando aqui, ó, em maio, né? Como eu comecei a investir em abril, eu fui receber meus primeiros proventos só no mês 5, né? Que foi em maio. E aí o meu primeiro provento aqui, ó, foi de R$ 28,26. A gente consegue aqui acompanhar a escadinha que foi a evolução patrimonial aqui. Conforme meu patrimônio foi aumentando, eu fui aumentando a quantidade de cotas que eu tinha em cada ativo, eu fui aumentando os meus rendimentos mensais aqui, ó. Em maio, 28, em junho eu já comecei a receber R$ 73,93, em julho já pulou para 135,09, em agosto eu já estava recebendo R$ 226,53, isso só de fundos imobiliários, tá, galera? E aí aqui nota, ó, que no mês 9, que foi setembro, deu um salto aqui, né, com relação ao mês anterior. Isso porque nessa época aqui, isso aqui foi algo muito atípico, porque o fundo imobiliário que eu tenho, vou filtrar aqui por ativos para vocês darem uma olhada, o fundo imobiliário que eu tinha aqui foi o ALZR11, na época, né, que foi aqui, ó, no mês 9, ele fez uma venda espetacular, que foi de um imóvel, e ele acabou distribuindo muitos proventos neste único mês. Como ele vendeu o ativo, ele acabou distribuindo todo o lucro aí que ele teve basicamente com esse ativo, e aí deu um salto. Nesse mês, só desse fundo eu recebi R$ 73,46. Por isso a questão desse aumento, né? Acontece essa tipicidade aí de vez em quando, e a gente consegue ter esses saltos aí, o que faz com que a nossa escadinha, ela dê um salto aqui, no mês seguinte ela volta a cair, porque aí os fundos voltam à sua normalidade, né? Ou seja, volta a distribuição daquele rendimento normal aí ao longo do mês, né? E aí mais desse mês aqui, que foi do mês 10 com relação ao mês 8, nota que teve um pequeno crescimento, e aí no mês 11 continuou crescendo, no mês 12 caiu um pouquinho, porque como a gente tem fundo de papel, às vezes nessas épocas que a gente começou a ter um pouco de deflação, os fundos de papéis começaram a pagar um pouco menos de rendimento também, então como ele tem 30% basicamente da minha carteira, diminui um pouquinho o valor da cota, eu recebi um pouquinho menos no ganho mensal, e a escadinha acaba diminuindo um pouquinho, mas quando a gente começa a manter firme nossos aportes, a escadinha volta a crescer aqui. Então aqui, ó, já em janeiro já deu um salto, para fevereiro eu tive outro salto, que eu já recebi 348, e aí pro mês de março já foi para 333. Então assim por diante, conforme a gente vai aumentando a quantidade de cotas investidas em cada fundo imobiliário, a gente também vai aumentando os nossos rendimentos mensais. Por isso eu acho legal investir em fundo imobiliário, porque a gente tem essa previsibilidade, os fundos funcionam mais ou menos como um reloginho ali, eles distribuem proventos todos os meses, então a gente começa a sentir aí, quando a gente começa a ganhar esse rendimento, né, esse dividendo, a gente fica feliz e aí pega esse rendimento e aporta um pouco mais, no mês seguinte pega de novo e aporta um pouco mais, e a gente vai fazendo o nosso patrimônio crescer com o reinvestimento. E aí só para mostrar para vocês aqui rapidinho como que foi o rendimento dos dividendos das minhas ações, a gente nota que já tem aqui no gráfico certa volatilidade, né? As ações não pagam todos os meses como os fundos imobiliários, então tem meses que algumas ações vão pagar, outros meses não, né? Por isso a gente vê que essa escadinha, ela já não tem uma regularidade, né? O gráfico fica bem mais volátil. Mas notem que aí, todos os meses, né? Pegando aqui de maio
até agora, todos os meses eu recebi dividendos das minhas ações. Alguns meses mais, outros meses menos, né? Como no mês de outubro aqui, que eu recebi apenas R$1,40, que deve ter sido juros sobre capital próprio de alguma ação. Foi pouquinho, mas como eu disse, conforme a gente vai aumentando a quantidade de ações que a gente tem em carteira, esse rendimento aqui também vai aumentando. E o legal é que, como eu estruturei a minha carteira de ações, eu consigo também ter uma previsibilidade, ou seja, todos os meses eu recebo o dividendo das ações que eu tenho em carteira, né? Então, o que é legal é isso. Então, somando os dividendos dos fundos imobiliários mais os dividendos das ações, a gente consegue ver que aí a nossa renda mensal cada vez mais vai crescendo, o porquinho vai engordando, né? Então, isso que é legal. E também aqui, como aconteceu nos fundos imobiliários, no mês 11 a gente também teve uma tipicidade aqui, né? No mês 11 aqui, no mês de novembro, foi o mês que eu mais recebi dividendos das minhas ações. Só das ações no mês de novembro do ano passado, eu recebi R$457,12, o que foi bem legal. Por quê? Porque se eu filtrar aqui por ativos, eu já tinha uma boa posição aqui investida em Caixa Seguridade e foi o mês que ela distribuiu dividendos, né? Então, só em Caixa Seguridade no mês de novembro, eu recebi R$211,67. E aí no Fiagro aqui, que é o último que eu não mostrei dos meus Fiagros, aqui eu comecei a investir há pouco tempo, eu tenho em fevereiro e também aqui em março, né? Que o mês de abril ainda não caiu, mas é uma posição pequena, eu pretendo colocar um outro fundo aqui também para poder diversificar um pouco mais a minha carteira, beleza, galera? Mas e você, já começou a investir ou ainda pretende começar? Bora trocar uma ideia, deixa aqui nos comentários. Então essa foi a minha carteira previdenciária, né? É uma carteira de longuíssimo prazo e com ela que eu pretendo aí me aposentar no futuro. Então eu quis mostrar para vocês todos os meus ativos, como que tá. E se vocês me permitirem continuarem comigo, eu pretendo continuar compartilhando aqui a minha jornada de investimento com vocês, tá certo? Então, se você já gostou desse vídeo, eu convido você a deixar o like. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ficar por dentro e me acompanhar aqui durante toda a minha jornada de investimento, beleza? Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo e a gente se vê no próximo.